Vou trazer vocês para cá. Muito bem, hoje dia 10/3. Nas minhas contas eu já perdi qual que é a nossa aula, mas vamos já olhar qual que é a nossa aula dentro do nosso calendário. Salvo engano é a sexta. Vamos confirmar já? Vamos lá. Muito bem, estamos aqui, plano de aula. Hoje dia 10/3. 10/3, nossa sexta aula, ok? Então, modelagem de dados, nosso sexto encontro de banco de dados. Eu já estou compartilhando com vocês minha tela, nós paramos aqui, né? Eu estava comentando, fazendo a revisão de onde nós tínhamos parado na última aula, e hoje a gente segue, e hoje vocês vão ter a possibilidade de exercitar um pouquinho, né? Para validar se vocês estão conseguindo assimilar essas ideias que eu tenho comentado, tá? Então, quem não tem o BR modelo ainda nas máquinas, baixa, né? Deixa baixando aí que vocês vão precisar. E quem não tem ou por algum motivo não consegue, vocês podem usar papel de pão, folha de caderno, qualquer coisa, para fazer essas modelagens iniciais, tá? Sem nenhum problema, isso pode acontecer. Ok? Então vamos adiante, né? Aqui a resolução que a gente já fez, né? Nem toda pessoa é proprietária de um automóvel, por isso que fala que a pessoa tem nenhum aqui. Um automóvel pode pertencer a uma pessoa ou não, né? Fala que automóvel tem nenhum, é de propriedade de nenhuma pessoa, né? Pensando lá numa revenda, uma concessionária ou revenda, ela tem lá os automóveis, eles estão à venda e ninguém comprou ainda, mas os automóveis já estão cadastrados no sistema da revenda. Mas ainda ninguém comprou, por isso que fala aqui que um automóvel pode pertencer a nenhuma pessoa, tá? Algumas pessoas têm mais de um automóvel, né? Mais de um automóvel, eu não sei quantos, eu represento com N. Se um automóvel pertence a uma pessoa, ele não pertencerá a mais ninguém. Então, um automóvel pertence no máximo a uma pessoa só, ok? Então, aqui é uma outra forma de resolver aquilo que vocês já viram que nós fizemos no BR modelo. Aí eu tenho, né, casa, cabana, como é que eu poderia chamar isso aqui, né? Eu vou chamar isso aqui do quê? De moradias, né? Só que eu também posso chamar isso aqui de imóveis, né? E de maneira genérica. Aí dentro do cadastro de imóveis, eu vou ter lá, 1 é casa, 2 é cabana, 3 é rancho, 4 é flat, 5 é apartamento. E se surgirem outros, eu posso cadastrar os outros que vão surgir, sem nenhum problema. E aí, eu posso falar que o Eduardo mora num rancho, né? Seguindo a mesma linha que nós tínhamos aqui, o Eduardo mora num rancho. Eu não vou fazer a modelagem, o Eduardo mora no rancho, né? Eu vou até aproveitar o mesmo aqui para a gente pegar a mesma linha de raciocínio. Eu posso falar aqui que uma pessoa a outra entidade é o imóvel, que dentro dos imóveis estaria o rancho, cria uma relação entre elas, que é uma relação o quê? Morar, né? Indicando o quê? Que uma pessoa, ela mora. Uma pessoa mora no mínimo em quantos imóveis? Pegando o momento atual, crise e tal, infelizmente, tem pessoas que moram em nenhum imóvel, né? Parece brincadeira, mas é verdade. E uma pessoa mora no máximo em quantos imóveis? Eu sempre faço a pergunta mínimo e máximo, lembram? Uma pessoa mora no mínimo em quantos imóveis? Uma pessoa mora no máximo em quantos imóveis? Eu acho que uma pessoa mora no máximo em um imóvel, né? E aí vocês podem falar se vocês discordarem de mim, tá? Eu já vou dar o zoom aqui, Luan.
mas é que para modelar fica ruim com o zoom, tá? Aí eu faço a pergunta ao contrário. Em um imóvel moram no mínimo quantas pessoas? Ah, o imóvel pode estar vazio, então pode morar quantas pessoas? Nenhuma. Em um imóvel moram no máximo quantas pessoas? Eu acho que muitas. Então isso aqui para mim faz sentido. Alguma dúvida com relação a isso? Alguém discorda? Alguém não entendeu o que eu fiz? Legal, Luan, por hora Professor, não. Pode falar. eu poderia repetir de novo? Eu não estava prestando muita atenção. Aham, sim, senhor. Eu sempre faço duas perguntas, né? De pessoa, eu pergunto para o imóvel, para saber as cardinalidades entre pessoa e imóvel, e depois eu faço a pergunta ao contrário, de imóvel, eu pergunto para a pessoa, tá? E o que que eu faço, Gabriel? Eu pego um elemento daqui, uma pessoa mora, né? Para isso que me ajuda o nome do relacionamento, é um relacionamento morar. Uma pessoa mora, no mínimo, em quantos imóveis? Nenhum, zero. Porque eu acabei de falar para vocês que, no momento atual, tem pessoas que não moram em nenhum imóvel, né? Ah, Chicão, e se colocar um? Se colocar um, indica que no momento que eu cadastrar uma pessoa, eu já tenho que falar em qual é o imóvel que ela mora. É obrigatório, né? Se eu falo que é zero, é opcional, pode ter ou não. A pessoa pode ter o vínculo com o imóvel ou não, tá? A segunda pergunta que eu faço, Gabriel, uma pessoa mora no máximo em quantos imóveis? E aqui, sempre que for mais que um, é N, tá? Então, as respostas possíveis para o máximo vai ser sempre um ou N, tá? No caso aqui, eu escolhi um, por quê? Uma pessoa mora no máximo em um imóvel só, tá? E vocês podem me questionar com relação a essa cardinalidade. Acabei? Não. Eu tenho que fazer a pergunta ao contrário. Eu pergunto de imóvel para pessoa. Em um imóvel moram no mínimo quantas pessoas? Eu coloquei zero. Por que que eu coloquei zero? Porque em um imóvel pode morar ninguém, está vazio, está desocupado. Vocês podem entender que tem que morar pelo menos uma pessoa. Se vocês colocarem que tem que morar uma pessoa, significa que quando você cadastrar o imóvel, você tem que falar, olha, cadastrei o imóvel lá na rua A 121. O sistema vai perguntar, quem que mora aqui? E você tem que falar, porque um é obrigatório. No caso ali eu coloquei zero, porque o imóvel pode estar vazio, não mora ninguém. Acabou as perguntas? Não, tem a quarta pergunta. Em um imóvel moram no máximo quantas pessoas? Eu coloquei N, eu coloquei muitos. Por quê? Porque em um imóvel podem morar o pai, a mãe, o pai, a mãe, o filho, o pai, o pai, o avô e a tia. Eu não sei quantos, por isso que eu coloco N. Ok? Gabriel, satisfeito? Sim, entendi. Beleza. Ok. Então, o que vocês podiam questionar? Chicão, uma pessoa ela pode morar no máximo em muitos imóveis, né? Não sei se é o caso de alguém da sala de vocês, mas tem pessoas de cidade de fora que vocês moram com seus pais ou familiares na cidade de origem, só que vieram para Satuba morar numa república, por exemplo, né, por conta de trabalho, de estágio ou qualquer coisa do gênero. Tá? Então vocês podem ter e morar em mais de um imóvel. Tá? Nessa realidade aqui, eu só estou permitindo que uma pessoa more em um imóvel. Ah, Chicão, eu tenho um endereço lá em Sudmenuce e aqui em Araçatuba. Você mora nos dois? Moro. Segunda a sexta aqui, sábado e domingo em casa. Então, se tem essa realidade no problema que vocês estão modelando, eu preciso mudar aqui, ó, para zero e N. Ô, Chicão, tanto faz, eu posso pôr o que eu quiser? Pode, só que tudo que você colocar tem consequências no banco de dados. Mais trabalho, mais controle para vocês ou não. O que vocês vão aprender com modelagem são essas escolhas, né? Nessa situação, é melhor ter um, é melhor ter N?
Nessa situação aqui, é melhor ter nenhum ou é melhor ter N? Ok? É isso que a gente vai desenvolver e vai aprendendo. Sim, sempre, João Pedro, depende do contexto, depende da realidade. Por isso que a análise que vocês são estimulados a fazer, o levantamento que vocês veem lá na disciplina de análise e de requisitos, por isso que ele é fundamental. Se você não entende, João Pedro, o que eu estou fazendo, o que eu estou modelando, eu não vou conseguir fazer. Ou eu vou fazer e vai ficar falho. Ok? Então, é importante ter bastante cuidado e entender do que eu estou fazendo aqui. Senão, meu banco vai ficar furado ou meu sistema não vai resolver aquilo que precisa. Tá? Chicão, então, se depende do contexto, como é que você nos avalia? Como é que você corrige a nossa prova? Eu sempre passo para vocês um contexto, uma realidade, uma situação, e eu vou checar dentro daquela situação se você resolveu corretamente ou não. Ah, Chicão, e um trabalho? Em um trabalho eu vou olhar o escopo que você definiu e o que você está entregando. E algumas coisas, elas precisam fazer sentido. Elas precisam ser coerentes. Né? E é nessa linha que eu vou olhar aquilo que vocês estão fazendo. Ok? Bom, então, aqui também já fiz, né? Eu já atualizei. Diminuo o meu zoom, volto para a minha apresentação. Uma pessoa mora no imóvel, acabei de resolver com vocês. Eu nunca vou fazer essa parte aqui de baixo, tá, gente? A gente nunca vai ficar preocupado com os elementos que eu vou colocar dentro de cada uma das minhas entidades. Se é o Eduardo, João, Pedro, não me importa, eu tenho um cadastro de pessoas. Se é um rancho, uma casa, um apartamento, uma cabana, uma kitnet, né, uma toquinha do Gugu, sei lá, né, não me importa, é um imóvel, ok? Então a gente sempre vai tratar nesse nível maior aqui, nesse nível de agrupamento. Eu não vou tratar usuário do João Pedro no jogo tal. Eu vou tratar usuários. Lá dentro vai ter o João Pedro cadastrado. Tá? Então é isso que a gente vai estar fazendo e vai estar modelando. Né? Toda pessoa utiliza um e somente um imóvel para morar. Eu já tenho aqui. Utiliza um, no mínimo. Quando fala somente um, é um máximo também. Tá? Dentro desse contexto. Um imóvel nem sempre será usado por pessoas. O nem sempre é opcional. Tá? Se é opcional, Tá, ficou feinho, mas é um zero isso aqui. Um imóvel pode ser usado por uma ou mais pessoas. Mais pessoas é mais que uma, então isso aqui significa N. Né? Trazendo para o modelo com esse enunciado aqui, os parâmetros que eu falei para vocês, né, as regras, daria algo. Uma pessoa mora no mínimo em um imóvel, no máximo em um também. Em um imóvel mora no mínimo nenhuma pessoa, no máximo muitas pessoas. Tá? Nesse contexto, essa resolução. Se a gente pegar, está um pouquinho diferente dessa minha resolução aqui. Mas por quê? Porque o exemplo que eu dei para vocês aqui, o contexto que eu dei para vocês aqui, era diferente. Né? Era pensando em época de Covid que as pessoas perderam seus imóveis. Por isso eu coloquei zero. Esse contexto, de novo, era pensando a realidade de vocês, que vocês podem ser de uma cidade e morar, né, em outra cidade, para poder cumprir um estágio, para ser mais próximo à faculdade. Né? Eu recentemente contratei na empresa pessoas que são de Fernandópolis, uma é perto de São Paulo, e elas moram em Araçatuba, em Birigui, porque estão fazendo o curso aqui. Tá? Então, nesse contexto, podem notar que a resolução aqui ela é diferente dessa resolução aqui, que é um pouquinho do que o João Pedro colocou para a gente no chat ali, né? Então, os dados dependem do contexto. Sim,
Por isso que eu tenho que entender o contexto que eu preciso resolver. Entender do problema que eu preciso resolver. Esse aqui, né, é para mostrar para vocês que nem sempre eu vou ter relações em mais em uma em nem sempre eu vou ter relações entre duas entidades, tá? Aqui eu trouxe o quê? O Eduardo possui um HB20 e um Onix, que a gente já tinha lá no exemplo anterior, e mora num rancho com sua família. Então aqui eu tenho três entidades: imóvel, automóvel e pessoa. E eu trato a relação de pessoa com imóvel. Depois eu trato a relação de pessoa com automóvel. Poxa, que não está complicando. Gente, vão existir várias entidades aqui e com relações entre elas. Tá? É que nós começamos com duas e vocês já estão vendo aqui aparecer uma terceira. Ah, Chicão, eu não entendi. Vamos lá, como é que é isso aqui? Tirar as anotações. Como é que eu faço? Né? Primeiro, eu esqueço todo o resto e eu verifico, né? Pessoa tem relação com imóvel? Tem. É uma relação morar. Então, vou tratar a relação morar. Pensando aqui no modelo, deixa eu tirar isso daqui. Eu faço assim, ó. Quais são as minhas entidades? Ah, eu tenho pessoa, eu tenho uma outra entidade aqui que eu vou chamar de veículos, eu tenho uma outra entidade aqui que eu vou chamar de imóveis. E aí? Eu preciso verificar se por acaso quais são as entidades que vão ter relações entre elas. Pessoa tem relação com veículo? Ah, tem, porque tem uma relação de propriedade. Ok, então puxa aqui. Ó. E aí, para facilitar e não complicar demais minha vida, eu trato primeiro essa relação. Tá legal isso aqui, não tá bonito. Tá. Eu trato aqui essa relação que é de propriedade, né, entre pessoa e imóvel. Pessoas possuem veículos, desculpa. Pessoas possuem veículos. E aí eu faço as cardinalidades de pessoa para veículo, de veículo para pessoa. Ah, acabou? Não. O que eu faço agora? Bom, deixa eu checar. Veículo tem relação com imóvel? Imóvel guarda veículo, né? Se eu precisar saber o veículo em que imóvel que está, eu teria sim uma relação de veículo com imóvel. Né? Vamos supor que vocês tenham 20 carros e 5 casas, e você tem que saber em qual casa está qual carro seu. Absurdo o exemplo, mas vamos pensar que é assim. Se eu preciso ter as informações desse nível, né? Em qual imóvel que eu estacionei a Mercedes? Em qual imóvel que está a Ferrari mesmo? Ah, a Ferrari está na casa da praia, né? Ah, muito bem. E a Lamborghini? Ah, não, a Lamborghini está no meu chalé lá na Serra. Absurdo, nós vamos continuar nos absurdos. Se eu preciso ter controle nesse nível, eu teria uma relação de veículos com imóveis. Mas eu creio que não, tá? Não preciso ter. Então, eu não vou criar um relacionamento aqui de veículo com imóvel. Né? Opa, esqueci que estava pequeno. Aqui. Então, eu não vou ter uma relação de veículos com imóveis. Tá? Mas, eu sei que tem uma relação de pessoa com imóveis, que é uma relação morar. Então, eu pego um relacionamento, clico na pessoa, clico no imóvel. Né? E aqui ele vai trazer para mim uma relação morar. Ou moram, né, se quiser. Pessoas moram em imóveis. Né?
E aí eu vou tratar as cardinalidades de pessoa com imóvel. Ok? Poxa vida, né? As pessoas, deixa eu ver aqui. Aqui. As pessoas, elas casam. Poxa, então eu preciso saber aqui quem casou com quem. Lembra do autorrelacionamento? Pronto, tem um autorrelacionamento casamento aqui. Né? Ah, mas olha, os veículos, eles são de marcas, né, diferentes. Tá bom, então eu vou criar aqui uma entidade aqui do lado, chamada marcas. E vou relacionar marca com veículo. Eu tenho relação de marca com pessoa? Não, pessoa não é animal, né? Não é gado que tem aquela marca que eles queimam a fogo lá. Eu vou ter relação de pessoa com marca? Não. Eu tenho relação de marca com imóvel? Também não. Né? Poxa, mas com imóvel, eu preciso ter o endereço do imóvel. Então, o meu sistema ele tem um cadastro de... Felipe vai entrar agora e não vai entender nada, mas tem aula gravada para ajudá-lo. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, eu preciso ter o CEP. Nossa, eu tenho que ter o CEP do imóvel? Tenho. Então tá, eu tenho o CEP aqui. CEP tem relação com quem? Com imóvel. Então eu vou clicar aqui de CEP para imóvel. Tem uma relação aqui que eu tenho que cuidar. Né? E saber, o imóvel possui no mínimo quantos CEPs? O imóvel possui no máximo quantos CEPs? Um CEP ele é de no mínimo quantos imóveis? Um CEP é de no máximo quantos imóveis? Tá? Então, eu só estou fazendo isso aqui, eu não vou, né, complicar ainda, mas é só para vocês entenderem que quando a gente fala de relacionamento, né, e o Felipe não saia correndo e não se desespere, né, você tem aula gravada para você chegar até o momento que você entrou e entender de onde veio esse ninho que eu estou criando aqui. Mas eu só estou querendo mostrar para vocês, valeu Felipe, que as relações não vão ser sempre assim, tá? Relaçõezinhas de duas entidades só. Elas vão ter quantas forem necessárias para resolver meu problema, né? Ah, Chicão, mas ó, a pessoa ela tem filhos, são os dependentes, né? Eu tenho que saber quem são os dependentes daquela pessoa. Então vai ter aqui, ó, dependentes e possivelmente dependente tem uma relação com pessoa, né? Tá aqui, vai surgir uma relação. Ah, de repente o dependente ele também tem um imóvel, né? O moleque tem desculpa, um veículo. Pô, vou ter que criar uma relação e eu vou parar por aí, para vocês não saírem correndo da aula. Eu vou pegar uma relação de dependente com veículo. Gente, isso aqui é onde a gente vai chegar, tá? Aqui é onde a gente vai chegar. Vamos chegar hoje, Chicão? Não. Vamos chegar semana que vem? Também não. É só para vocês entenderem que as relações, elas não serão sempre entre duas entidades só, tá? Nós estamos no começo, fazendo relações simples. Então não se assustem porque a gente vai entender o que é isso, né? É muito legal eu pegar, por isso que eu falo para vocês que a aula de banco de dados, ela é uma aula sequencial, né? E se você perde um pedacinho, você chega e fala, tá bom, mas de onde veio isso? Que é a pergunta que eu poderia fazer tanto para o Felipe quanto para o Vitor. E aí, entenderam? Eles vão olhar e falar, meu Deus, o que esse cara está falando, de onde veio? Né? Mas para vocês que estão um pouco antes, apesar de ser confuso, pode fazer um pouco mais de sentido. Né? Vocês foram percebendo que isso aqui, nós começamos, eu não sei nem se tem Ctrl Z nisso aqui, tem? Ó, não tem, a ferramentinha não tem Ctrl Z. Mas nós começamos, eu vou fazer isso aqui um pouco mais. Mas por que ele não deixa? Tem Ctrl Z sim, Ctrl F4. Ele demora, mas tem. Pronto, gente. Aquela bagunça que
vocês viram, tanto o Felipe quanto o Vitor, elas partiram disso aqui, ó. Tá? Eu só fui acrescentando mais entidades só para exemplificar, mas a gente está nesse ponto ainda, tá? Não se desespere. Voltando para o material. Então é isso que está representando aqui, ó. Uma pessoa mora no mínimo em um, no máximo em um imóvel. Em um imóvel mora nenhuma ou muitas pessoas, porque aqui falou que ele mora num rancho, ó, com sua família. Imagino que família é mais que um. E a pessoa ela possui, nesse contexto, né, nenhum ou muitos automóveis, no caso é muitos por quê? Porque o Eduardo possui um HB20 e um Onix. Já são 2 automóveis, tá? E um automóvel, ele é de nenhuma ou ele é de uma pessoa só, tá? É isso que a resolução está trazendo para vocês aqui. Ok? Mão na massa, né? O que é mão na massa? Beleza, Felipe. O que é mão na massa? É o tempo de vocês. Fica tranquilo, Vitor. Eu só usei você como exemplo, porque eu acho que a hora que você chegou e olhou aquela bagunça na tela, você falou, meu Deus, né? Como é que eu vou me recuperar agora para entender o que está acontecendo? Tá bom? Mas é tranquilo, né? É natural, gente. Trabalho eu sei, né? Por isso que eu gravo as aulas e elas ficam disponíveis para vocês, né? Para a gente poder retomar isso e vocês olharem aquilo que perderam, tá? E ainda mais, né, na área que a gente está, né? O trabalho nos consome algumas vezes. Pois bem, mão na massa, né? Mão na massa, por favor, resolvam até o item 3, tá? Para isso, eu vou levar em conta que vocês vão demorar mais ou menos 3 minutos em cada um, dá 9 minutos para vocês resolverem esses 3 itens, ok? Não gosto daquelas coisas perdidas que o professor dá 2 minutos e dura 5. Então, em 3, 2, 1, BR modelo ou papel de pão, tanto faz. 3 modelagens, né? E eu vou colocar para vocês aqui um exemplo, né, de como é que isso tem que ficar. Deixa eu só diminuir um pouquinho essa imagem. Acho que não deu para fazer em cima igual tá aí. Posso fazer do lado? Claro que pode. Vou baixar aqui, vou diminuir aqui. Ok. Com essa minha atividade, vocês estão ganhando alguns minutos aí para fazer, hein? Que eu não disparei o cronômetro ainda. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero colocar na apresentação de vocês. Aqui. Eu vou deixar pronto aqui. Agora eu posso disparar. Então aqui, é o modelo de como eu fiz os outros, né? Que a pessoa possui automóvel. Aqui vai ser o quê? Aluno realiza trabalho e os outros vocês vão identificar quais são as entidades. Tá bom? Em 9 minutos, valendo. Qualquer dúvida, pergunta aí no chat, me abre o áudio, me pergunta, como vocês acharem melhor.
Ô, professor, Ativo e operante, Alisson. a primeira pergunta é, por exemplo, o aluno faz no mínimo quanto trabalho é isso, né? A primeira pergunta é essa. É, no Um mínimo, aluno, né? se você quiser até usar o verbo que está ali, né? Um Sim. aluno realiza no mínimo quantos trabalhos? Ah, é isso, é depois do máximo. Aí trabalho Um mínimo e aluno máximo. realiza no máximo quantos? Um trabalho é realizado no mínimo por Ah, quantos tá. alunos? Não, é Tá? beleza. Só para mim Valeu, saber, só, mas beleza. tranquilo.
Muito bem, gente. Foi o tempo. Quem não conseguiu, por algum motivo, terminar e tal, não tem problema. A gente tá junto, tá? Vou salvar o da aula passada. Abrir um modelo novo. Deixa eu só pegar os enunciados aqui. Pegar daqui. Ok. Primeiro que nós temos, vou numerar aqui para facilitar. Infelizmente eu não consigo, bom, até consigo, né? Deixar isso muito grande, mas deixa eu aumentar aqui. Eu vou deixar o 2 e o 3 pronto. E aí eu não vou ter que voltar lá outra vez. Dois. E o terceiro. Agora, dá um zoom aqui. Bom, o primeiro fala do aluno, né? Então eu tenho aqui, a primeira coisa que vocês vão ter que exercitar é descobrir entidades. No caso aqui eu tenho um enunciado que fala que um aluno, eu acho que aluno é um bom candidato a ser entidade, um aluno realiza vários trabalhos. Acho que trabalhos também é uma entidade que a gente poderia elencar. Um trabalho é realizado por um ou mais alunos. Então, só trata aqui de alunos e trabalhos. Então, eu tenho aqui uma entidade que são os alunos. Espero que eu não tenha errado na digitação, errei. Melhorou, chego lá um dia. Agora sim. Alunos e trabalhos, né? E aí eu tenho aqui, né, a ligação dos objetos, que é o relacionamento entre aluno e trabalho. Tá? Mais para frente, e eu só vou comentar isso rapidamente agora, mais para frente vocês vão ter que escolher, inclusive, quem que é mais importante, né? Aluno ou trabalho? Do contexto do projeto ou do problema que vocês estão resolvendo. Isso vai ser fundamental, né, alguns dias à frente, para a gente definir aqui, né, quem que eu cadastro primeiro? Eu cadastro primeiro o aluno ou eu cadastro primeiro o trabalho? Bom, eu imagino que eu cadastro primeiro o aluno para depois eu poder cadastrar os trabalhos, né? Porque aí eu vou conseguir indicar que é aluno que fez o trabalho. Tá? E em toda relação a gente sempre vai ter um que vai ser o mais importante. Esse mais importante nós chamamos de entidade forte. E o que fica em segundo plano nós chamamos de entidade fraca. Então comecem, né? Mesmo que mentalmente, quando vocês olharem uma relação, comecem a pensar, desses dois, quem que é mais importante? Ah, os dois são iguais. Você vai ter que escolher um deles, né? Se os dois são iguais, tanto faz. Agora tem que ter certeza de que os dois realmente são iguais. Tá? E essa relação entre alunos e trabalho é o realizar, né? Ou realizam, né? E aí eu faço o que o Alisson perguntou. Eu já escrevi para vocês, tá? Hoje eu vou escrever de novo, pela penúltima vez, só para não ter nenhum tipo de problema, tá? Abro o meu notepad aqui, abro aqui um arquivo em branco, trago ele aqui para baixo, um Ctrl F4 da vida. E as perguntas, né, que é uma daquelas que o Alisson me fez. Sempre eu tenho que perguntar 4 vezes, tá? 2 vezes de aluno para trabalho, 2 vezes de trabalho para aluno. Um aluno realiza, no mínimo, quantos não coube, né? Vou jogar para baixo.
Um aluno realiza no mínimo quantos trabalhos? Aqui eu vou ter a minha cardinalidade mínima. Tá? E depois eu vou perguntar, um aluno realiza no máximo quantos trabalhos? E aqui ele vai me dar a cardinalidade máxima. Então eu sempre tenho que fazer de aluno para trabalhos, né? De aluno para trabalhos, eu tenho que fazer duas perguntas, mínima e máxima. Depois, eu tenho que repetir a pergunta, mas perguntando de trabalho para aluno, tá? Deixa eu já responder aqui, vai. Um aluno realiza no mínimo quantos trabalhos? Pelo enunciado, ele não fala o mínimo. Então, posso assumir 0 ou posso assumir 1. Tanto faz. Tanto faz, mais ou menos, né? Tem consequências. Mas tanto faz, eu posso escolher tanto 0 quanto 1. Vai mudar o comportamento do meu banco de dados. Um aluno pode realizar, não é realizar, né? É realiza. Um aluno realiza no máximo quantos trabalhos? Aí no enunciado tem. Um aluno realiza vários trabalhos. Então, N. Tá? Eu já tenho as respostas aqui. Mínima e máxima. A mínima eu posso escolher, eu vou ter que olhar e conferir algumas coisas. A máxima eu já sei que é N. Depois, faço as perguntas de trabalho para alunos. Um trabalho é realizado no mínimo. Por quantos alunos? Cardinalidade mínima. Depois, um trabalho. Acho que então, toda vez, toda vez. E se eu não fizer, vai ficar errado. E aí? Vai ficar errado. Um trabalho é realizado, no máximo, por quantos alunos? Aqui eu vou obter a minha cardinalidade máxima. Bom, voltando para o enunciado, se ele me falou alguma coisa. Um trabalho é realizado por um, o enunciado me respondeu, no mínimo um aluno. Ou mais alunos. Mais alunos é mais que um é N. Tá? Então já tem minhas respostas. Pode ser 0 iene ou 1 iene, e aqui do outro lado 1 iene. E iene é moeda japonesa. Deixa eu colocar 1 iene, vai. Um aluno realiza no mínimo um, no máximo muitos trabalhos. Um trabalho é realizado no mínimo por um aluno, no máximo por muitos. Acho que é isso aqui que apareceu lá, né? 1 iene, 1 iene. Opa, não é aqui. Cadê o meu notepad? Tá aqui. Aqui, ó. 1 iene, 1 iene. Ok. Deixa eu voltar para o texto aqui. Que eu preciso contar uma coisa para vocês. O que eu vou contar para vocês? Regra. Nunca, gritando com vocês, nunca pode existir relacionamentos com nunca pode existir relacionamentos com cardinalidades mínimas 1 em 1. Tá? Por quê? E quem está jantando, vendo novela, assistindo vídeos no YouTube ou jogos, para um pouquinho, presta atenção. Regra. Isso aqui desconta ponto de vocês nas entregas.
Nunca pode existir relacionamentos com cardinalidades mínimas 1 e 1. Por quê? Vou explicar. Modelagem, aqui. Alunos realizam trabalhos. Um aluno realiza no mínimo um trabalho, no máximo muitos. Um trabalho é realizado no mínimo por um aluno, no máximo muitos. Ok? Tá bom. Vou cadastrar alunos. Estou cadastrando lá RA, nome e tal. Salvar. Não, porque a hora que você salvar um aluno, ele tem que ter um trabalho. Tá bom. Então deixa eu cadastrar o trabalho. Fecho aqui, venho, vou cadastrar trabalho. Né? O código do trabalho, trabalho de banco de dados, quem que é o professor, que dia que ele pediu o trabalho, para que dia que é a entrega, salvar. Não, porque a hora que eu salvar um trabalho, tem que ter um aluno. Por isso que eu não posso ter cardinalidade mínima 1 e 1, porque os dois são obrigatórios, e aí eu fico sem poder cadastrar nenhum deles. Um desses dois tem que ser 0. E aí, é melhor ter um aluno sem ter feito nenhum trabalho? Ou é melhor ter um trabalho sem nenhum aluno? O aluno sem um trabalho. Aluno sem trabalho. Então aqui, ó, ao invés de 1, O meu ficou igualzinho, ficou um N também. mas agora que vocês sabem da regra, se Entendi. você modelou, ficou 1 e 1, você vai voltar para ele e um dos dois vai ter que ceder. Entendi. Tá? Pelo conceito aí da pergunta, é melhor seu trabalho. Nesse caso, sim. Entendi. É melhor eu ter um aluno sem trabalho do que um trabalho sem alunos. Sim, Né? entendi. Mas assim, ó, depende muito do contexto. A gente está olhando aqui, ó, que um trabalho é realizado por um ou mais alunos. Eu não consigo mexer, porque a regra já falou que um trabalho tem que ter pelo menos um aluno. Eu só me resta mexer na relação de aluno para trabalho, que essa não tem, ó. Um aluno realiza vários trabalhos, só tenho muitos aqui. Então eu posso mexer no N, tá? Segunda regra de ouro, que bonitinho. Não sabia que banco de dados tinha regra de ouro, mas é legal. Nunca pode existir relacionamentos com pegou um enter? Que absurdo. Peraí, aqui. Você. Com, foi. Nossa, cardinalidades máximas N e N. Deu 1 e 1 no mínimo? Não pode. Deu N e N no máximo? Não pode. Indo para a resolução? N, N. O que vocês precisam saber hoje? Que não pode. Como que a gente vai resolver? Me esperem 2 semanas. Tá? Por quê? Não pode ter relacionamento NN? Não. Ah, tá. Por quê? Porque a gente não consegue guardar no banco de dados, tá? Só que eu preciso de mais um tempinho de vocês para vocês entenderem o porquê não pode. Importante, vocês precisam saber que, opa, deu NN, vou ter que mexer. Mas hoje e a semana que vem, possivelmente, a gente não vai mexer, tá? Chicão, por que não vai mexer? Porque eu não posso dar um nó na cabeça de vocês hoje. Só por isso. Tá? Eu vou dar um nó na cabeça de vocês daqui a 2 semanas, mas hoje eu não posso fazer. Ok? Então vocês já sabem que não pode, só que a gente vai deixar por enquanto. Tá? Daqui a 2 semanas eu fecho a chave e aí não tem como. Seguindo, diretor. Um diretor dirige no máximo um departamento. Então eu tenho 2 entidades aqui. Uma delas é o diretor e a outra entidade são os departamentos de uma empresa. Um diretor dirige, pode se dirigir aqui, né?
Um diretor dirige no mínimo nenhum departamento. Um diretor dirige no máximo, aqui está muitos departamentos. No enunciado fala que um diretor dirige no máximo um departamento. Então, mudemos. 0 e 1. 0 ou 1. Um diretor dirige no mínimo nenhum departamento. Um diretor dirige no máximo um departamento. Ok. Pergunta ao contrário. Um departamento é dirigido no mínimo por quantos diretores? Eliseu, o que eu coloco aqui? Um departamento ele é dirigido no mínimo por quantos diretores? Por um. Por um? Beleza. E no enunciado fala que um departamento tem no máximo um diretor. Então aqui é 1 e 1, segundo Eliseu. Tá? Ok, eu quebrei a primeira regra. Tem 1 e 1 mínimo. 1 e 0. Tá ok. Eu quebrei a segunda regra. Tem NN? Máximo 1, máximo 1. Tá ok também. Então não quebrei nenhuma regra, podemos seguir. Tá? O que a decisão do Eliseu fez conosco? Se eu precisar mandar um diretor embora e eu não contratei um outro ainda, eu não vou conseguir apagar daqui. Ah, você não respondeu, professor? Tá bom. Respondeu, a resposta vai ser sua. Se você respirou, entendi como um, vida seguiu. Mentira. Foi o Sérgio? Ah, o Sérgio atravessou. Beleza, deixa ele. Mas então, segundo o Sérgio, um departamento tem que ter um diretor. Se eu mandar um diretor embora aqui, eu não consigo porque o departamento está vinculado a ele. Tá? O Sérgio está obrigando a gente a sempre ter um diretor vinculado ao departamento. Se o Sérgio tivesse falado que um departamento tem nenhum diretor ou um, eu poderia, quando eu mandei um cara embora, eu deixo o departamento sem diretor, contratei o novo, eu coloco um. Aí, Guilherme, ponta firme. Tá? Então, a consequência é essa. E vocês escolhem como é que o sistema vai se comportar. Tá? O que eu preciso ensinar para vocês em banco de dados? Ah, tanto faz colocar 0 e 1? Quase tanto faz. Se eu colocar 0, o sistema tem um comportamento. Se eu colocar 1, o sistema tem outro comportamento. 0 é opcional. 1 é obrigatório. Esse 1 aqui está indicando o quê? Que obrigatoriamente um departamento tem que ter pelo menos um diretor. Esse 0 aqui do lado do departamento está indicando o quê? Que um diretor ele pode não ter nenhum departamento. Tá? É isso que significa. E vocês, com o tempo, vão aprender a tomar decisões. Tá? Sérgio, está errado? Não posso falar que está errado. Mas o comportamento do sistema vai ser assim. O departamento tem que ter um diretor. É assim que você modelou o seu sistema, é assim que você vai criar o seu sistema. Ah, Chicão, mas lá no meu programa eu posso fazer alguma coisa? Você pode fazer o que você quiser no seu programa, mas o banco de dados não vai deixar. Porque tem uma regra nele, de obrigatoriedade. É um campo que não pode ficar vazio. Tá? Então, assim, nesse caso aqui, gente, não tem certo e errado. Eu vou dar errado para o Sérgio porque ele fez isso? Não. Mas pode ser que o Sérgio não atenda a necessidade de quem pediu o sistema para ele. Ou que lá na frente ele tenha que fazer um ajuste no sistema porque ele não conseguiu atender aquilo que o usuário queria. Ok? Consequência, tá? Mas eu vou deixar aqui, até para não induzir vocês ao erro, eu vou deixar como 0. Pronto, é opcional. O diretor dirige nenhum ou um departamento é dirigido por nenhum ou um diretor. Tá? A terceira. Um autor escreve vários livros. Cardinalidade máxima, N. Um livro pode ser escrito por um ou vários autores. Ali tem a cardinalidade mínima e máxima. As duas entidades são autores
que a gente poderia até padronizar, né? Aqui eu chamei de diretor, mas talvez o correto fosse chamar de diretores. Existe uma definição e um conceito que ele pede para a gente escrever o nome das entidades no plural, porque representa uma coleção de dados que estão aqui dentro. Então vamos segui-lo. Tá? E aqui eu tenho, como minha segunda entidade, livros. E eu tenho uma relação entre esses dois objetos aqui, autores e livros, que é uma relação chamada escrever. Autores escrevem livros. Livros são escritos por autores. Um autor escreve no mínimo quantos livros? O enunciado não fala, ele só fala que um autor escreve vários livros. Então, N aqui. Eu vou entender que um autor escreve no mínimo nenhum livro, um autor escreve no máximo muitos livros. Aí alguém vai falar, Chicão, mas para ser autor tem que ter escrito algum livro. Tá bom, enquanto você está escrevendo o seu primeiro livro, você já não é um autor? Seu livro está em elaboração, tá? Mas se quiserem, eu coloco um, não tem problema. Não vou brigar com vocês por isso. Um autor escreve no mínimo um livro, um autor escreve no máximo muitos livros. Show. Um livro, ele é escrito no mínimo por, e ali no enunciado fala, um livro pode ser escrito por vários autores. Só que não fala do mínimo. Agora, eu tenho um livro sem nenhum autor? Quem escreveu? Não sei, apareceu pronto aqui. Difícil, né? Então, um livro tem no mínimo um autor. E um livro tem no máximo muitos autores. Tá? Então, aqui eu troco 0 iene para 1 iene. Prontinho, acabei. Posso seguir? Alguma dúvida? Aí não pode, professor, tá errado. Cara, eu acho interessante, Alisson. Vocês com 3 semanas, vocês viram pro professor assim e falaram, tá errado. Né? Nossa, velho. O senhor Cadê a acabou de falar. hierarquia que existe no mundo? O Que senhor acabou de falar. desrespeito, eu sei. Eu acabei de o senhor falar. acabou de falar, pô. Mas é isso aí, eu deixei de propósito, tá? Vocês precisam ficar atentos a isso, porque Falei, quando pronto, eu... perdi um ponto à toa. Não, mas é assim, ó, quando eu for corrigir, e vocês caem ciladas porque querem, tá? Quando eu corrijo qualquer trabalho que eu passo para vocês, eu bato o olho. E assim, se eu acho um e um, meu olho já brilha. Falo, pronto, achei, peguei. Né? Segunda passada de olho, tem NN? Tem, cara. Aí é minha realização. É que eu não posso falar isso, estava gravando, né? Tá bom. Mas é a maneira mais fácil que tem de eu corrigir os trabalhos de vocês. Eu olho, primeiro eu olho, tá vazio? Errou. Né? Eu não posso falar aqui o que passa pela minha cabeça, mas... então, é isso. Por quê? Porque não fez completa. Você perguntou de autor para livro, não perguntou de livro para autor, então você deixou em branco ali o lado do autor. Segunda coisa, tem um e um? Delícia, tá aqui, ó. Corrige. Tem NN? Tá aqui, tá errado também. E aí, depois de tudo isso, eu vou olhar se aquilo que vocês fizeram faz sentido. Mas aí eu já tirei 3 ou 4 pontos de vocês, já tô tranquilo. Tá? Mentira, não é assim não. É quase. Então, nesse caso aqui, realmente o Alisson tem razão, Eliseu também. Né? Eu não posso deixar um em um. Tá? É melhor ter um livro sem autor, colocando 0 aqui, ou melhor ter um autor sem livro? Eu creio que é melhor ter... É um autor sem Alisson. livro. Exatamente. Tá? Então, vou trocar aqui para 0. Sim. Ah, Chicão, eu posso puxar, né, da ferramenta e assumir que é verdade? Não. Por coincidência, né? É isso aí, autor sem livro, Guilherme. Por coincidência, se vocês pegarem o primeiro, ó, 1 iene, 0 iene. 1 iene, 0 iene. Ah, Chicão, pronto. Na prova, eu vou fazer assim, ó, 1 iene, 0 iene em tudo. Né? Pelo menos lá, uns 50%, 60% eu acerto. Né? Não funciona assim, porque se eu invertesse e colocasse livro aqui, autor aqui, já não ia resolver a cardinalidade. Tá? É a Então, mesma coisa professor, aqui.
Oi, Mas aí, só uma dúvida. Por exemplo, aí ficou 1 iene e 0 iene. As máximas estão em iene. Vai continuar assim ou você vai explicar só daqui 2 aulas? só daqui a 2 aulas. Ah, tá, beleza. Mas assim tá errado ainda. Tá errado, tá Ah, errado. beleza. É que assim, gente, se eu falar isso agora pra vocês, vocês vão querer trancar a matrícula. Eu não quero que vocês tranquem a matrícula da disciplina. Então não fala não. Não, não vou falar, não vou estragar. E ó, essa do meio deu 0 e 1, 0 e 1, né? Poderia ser 0 e 1, 0 iene. Então não é porque a ferramenta me traz 0 iene em tudo que vai ficar 0 iene. Então, professor, mas essa do meio aí, deu 0 e 1, 0 e 1. Aí não estaria errado. Não. Por Ah, quê? tá. Não tem mínimo um dos dois lados, não tem máximo n dos dois Ah, lados. tá, entendi. Não, beleza. Então a 2 Beleza? estaria certa. Estaria certo. Ah, Não tem entendi. nenhuma regra que fala de um em um no máximo, Ah, tá, entendi. tá? Legal. Bom, gente, perguntas? Ok. A Pode pergunta falar, que eu Gabriel. tinha foi respondida agora. Ah, beleza, Gabriel. Que Queria do um e saber um. se dois números iguais estaria errado também, mas não Não, tá, né? não. Sem problemas. Então tá Beleza, tudo João. certo. Valeu, Gabriel. Bom, gente, vocês já sabem, né? Então, ok. Vou salvar isso aqui. Pastinha de vocês. Slide. Slide que é esse? 46. Tá? E aí, vocês já sabem, né? Eu vou salvar isso aqui lá na pasta de vocês. Ah, 10, vai lá. 2021, 0310. Eu vou colocar isso aqui no material de apoio, tá? Uma coisa que eu vou aproveitar e já vou falar para vocês, se você tiver em dúvida das respostas, tá? Cardinalidade mínima, sempre 0 ou 1. Não tem cardinalidade mínima n. Se colocar mínima n, está errado. Cardinalidade máxima, 1 ou n. Tá? Não tem cardinalidade máxima, 0. Se tem cardinalidade, se existisse cardinalidade máxima 0, não teria relação. Né? Ah, ocorre no mínimo uma vez e no máximo nenhuma. Sabe? Não faz sentido. Tá? Bom, esse texto aqui, vou colocar para vocês lá no material de apoio. Caso vocês estejam estudando, estejam refazendo isso, fazendo tal, vocês têm aí condições de tirar as dúvidas que vão surgir. Ok. E agora? Agora nós vamos seguir. Né? Minha canetinha, vocês vão pegar. Não pegou a caneta, ele vai trocar de slide. Ok. Agora vocês vão seguir do 4 ao 7. Agora que vocês já pegaram o jeito, 2 minutos, 4, 6, 8 minutos. Tá? Para que eu tenha tempo de corrigir isso com vocês ainda hoje. Por que que ele não... Ah, ele deixa, tá aqui, ó. Opa, volta lá. 8 minutinhos para fazer, né? 4, 5, 6 e 7.
Muito bem, se eu tivesse saído para dar um rolê, talvez vocês teriam mais tempo, mas eu não saí. Portanto, enquanto vocês faziam, eu fiz também, só para a gente ganhar tempo. Eu já coloquei aqui as possíveis entidades, né? Eu não quis trazer relacionamento para que vocês pudessem acompanhar a resolução. Pois é, Luan, é assim, né? O tempo que ficou para vocês, ficou para mim também. Opa, deixa eu só trazer para mim o enunciado aqui. Prontinho. A quarta, ela fala de treinadores e equipes, né? Um treinador treina muitas equipes. Vocês já sabem que muitas é cardinalidade máxima, né? Uma equipe só pode ser treinada por um treinador. Cardinalidade máxima também aqui é 1. Então a gente já tem as duas respostas para as cardinalidades máximas, falta a cardinalidade mínima, tá? Então eu vou puxar aqui a ligação dos objetos. Né? A relação que existe entre os dois aqui é uma relação de treinar. Né? Treinadores treinam equipes, equipes são treinadas por treinadores. Aí aqui, um treinador treina no mínimo nenhuma equipe. Um treinador treina no máximo muitas equipes, porque está indicado lá no comecinho, um treinador treina muitas equipes, tá? Então aqui poderia ser um 0 e N. Uma equipe, ela é treinada no mínimo por nenhum treinador. Uma equipe, ela é treinada no máximo por, aqui está muito, só que no enunciado fala aqui, uma equipe só pode ser treinada por um treinador. Então, clico, aqui do lado eu vou ajustar, tá? Nenhum ou um. Prontinho. Não ferir regra de cardinalidade mínima, 0 e 0 pode, tá? Não ferir regra de cardinalidade máxima, 1 e N pode também. Consequências. Se vocês falarem, uma equipe ela é treinada no mínimo por um treinador, você está obrigando a equipe a ter um treinador. Tá? Como acontece, como em algumas situações, de mandar o treinador embora, você não consegue, porque a equipe tem que ter um treinador. Ah, mas aí tem um substituto que vai estar atuando. Tá bom. Você tem que cadastrar o substituto, que nem sempre, quando eles mandam embora, eles sabem quem é, vincular ele na equipe para poder apagar o treinador que estava nela. Tá? Então, nesse caso aqui, acho que uma resolução coerente é essa aqui. Né? Um treinador treina nenhuma ou muitas equipes, uma equipe é treinada por nenhum ou um treinador. Qual a diferença entre 1 e N e 0 e N? A diferença é o 1 e o 0. Quando você coloca 0 e N, Alisson, pode ter ou não. Um treinador pode treinar uma equipe ou não. Tá? Quando você coloca o 1, quando eu cadastrar o treinador, eu já preciso falar, olha, esse cara vai treinar a equipe tal. Tá? É a obrigatoriedade. 0 é opcional, pode ter ou não. O 1 é obrigatório. Tá? Precisa ter, se não tiver, não segue adiante. Respondido? Entendi, professor. Obrigado. Valeu. A quinta, um cliente realiza várias encomendas, cardinalidade máxima. Tá? Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente, cardinalidade máxima 1 também. Identificando as entidades, eu tenho a entidade cliente e eu tenho a entidade encomenda. Tá? Foram as duas que eu coloquei aqui para a gente. Objetos, ligação de objetos, cliente encomenda. Um cliente fazer. Clientes fazem encomendas. Um cliente ele faz no mínimo nenhuma encomenda, porque no enunciado só fala da máxima. Um cliente faz no máximo muitas encomendas. Está coerente. Uma encomenda, ela é de no máximo diz respeito apenas a um cliente. Uma encomenda, ela é de no máximo um cliente. Agora, perguntar, né? Uma encomenda, ela é de no mínimo quantos clientes? Eu posso ter uma encomenda sem ter o cliente? Eu posso ter um iFood para entregar sem saber de quem é? Não. Então, é obrigatório saber na encomenda quem que é o cliente. Então, aqui tem que ser 1.
E no enunciado fala que uma encomenda ela é de no máximo um cliente, então é um também. Talvez, Alisson, isso aqui te ajude a entender, tá? Aqui, o um mínimo é obrigatoriedade. O que vai acontecer? Não pode, é isso aí, Luan. Não pode existir uma encomenda sem ter cliente. Eu não posso ter uma encomenda de ninguém. Ah, vai fazendo aí, depois eu vejo de quem é. Isso não pode existir. Quando você coloca um, ao registrar uma encomenda, eu preciso indicar quem é o cliente. Ok? E no caso, pode ter uma encomenda que ela é do Gabriel e ela é do Guilherme? Eles podem ter comprado junto, né? Vão pagar junto o X-Tudo. Mas a entrega vai ser em nome do Gabriel. Oh, eu vim entregar aqui para o Gabriel e para o Guilherme. Não, né? Chega em nome de uma pessoa só. Se entre eles dividiram quem vai ficar com qual pedaço do lanche, cara, problema deles. Mas para o entregador e para a empresa que vendeu, uma encomenda ela é de no máximo um cliente. Ok? Então aqui eu acho que ficaria coerente dessa forma. Tá? Tudo bem? Posso seguir? Beleza. Ok, Alisson, Luan, obrigado pelo retorno. Pedro, firmeza. Porque agora pode ser que a cabeça dê um nozinho, tá? Mas vamos lá. No sexto, não que eu esteja com fome, tá bom? Um entregador de pizza entrega muitas encomendas por dia. Eu já tenho aqui a figura do entregador e eu tenho a figura da pizza, né? Poxa, eu vou criar uma entidade chamada pizza, porque poderia, se fosse uma pizzaria, né? Que aí eu cadastraria as pizzas da pizzaria. Não, porque além da pizza, a pizzaria tem outras coisas. Por exemplo, para quem gosta, claro, refrigerante, né? Suco. O que mais a pizzaria tem? Sei lá, um monte de coisa. Um Chiclete? monte... Tem o que, Eliseu? Chiclete, geralmente, no caixa. Chiclete no caixa. Bala. Aí, ó. A gente já vai descobrindo, gente, os pés de cana da sala, ó. O Guilherme já vem com cerveja, vinho, caipirinha, batida, vodka, né? Ok, Guilherme? Ah, é? Nem eu. Mas vamos seguir. Ah, ao invés de chamar de pizza, até perdi onde eu estava depois dessa, viu, Guilherme? Ao invés de chamar de pizza, a gente pode chamar ali de produtos, né? O entregador entrega produtos. Um cliente realiza muitas encomendas. Vocês veem que encomenda está forte nesse enunciado, né? Por isso que eu entendi que encomenda seria uma entidade, tá? E surgiu ali o cliente encomenda também. Uma encomenda, de novo encomenda, pode ter vários produtos, né? Realmente, você liga lá na pizzaria, você pode pedir uma pizza e como o Guilherme sugeriu, você pode pedir uma Fanta Uva, né? Para ser entregue junto. Alguém liga, pede duas pizzas de sabores diferentes, são dois produtos. Tá? Então, a figura da encomenda aqui ela é importante. Bom, se eu ligar entregador com produto, se eu ligar entregador com produto, entregador entrega produto. Vai ficar meio esquisito, porque tá, o entregador entrega o produto. Ele entrega no mínimo nenhum, no máximo muitos. Um produto é entregue por no mínimo nenhum, no máximo muitos entregadores. Mas se você fizer isso, você não vai saber para quem que ele vai entregar. Né? Qual que é o endereço? Você não vai saber. Então, essa relação entregador-produto, ela deu N para N. E aí vocês já vão começar a descobrir algumas coisas. Dessa relação de entregador com produtos que deu N para N, eu preciso saber, né, quando que esse produto foi pedido? Quanto que ele vai ter que entregar? Qual que é a quantidade?
Então, dessa relação de muitos para muitos, entregador-produto, já surgiu aqui embaixo uma entidade chamada encomenda, que ela melhora essa relação. Aí ficaria algo assim. Entregador entrega encomendas, que é o que ele faz mesmo, né? Entrega pedidos. Aqui a relação é entregar. E eu, tendo a encomenda aqui, permite que eu possa saber essa encomenda, quais foram os produtos pedidos nela. O que foi pedido nessa encomenda? Então, eu tenho uma relação de entregadores com encomenda, tá? Então, o segredo que eu ia revelar daqui a 2 semanas, eu vou falar um pouquinho agora, muito rápido, tá? Para vocês começarem a enxergar onde é que a gente vai chegar. Sempre que eu tiver uma relação, cadê? Aqui. N para N, vai surgir uma nova entidade aqui no meio. Como surgiu aqui, encomendas. Por que encomenda surgiu? Porque tinha uma relação N para N de entregador para produto. Encomendas, consumir. Uma relação consumir aqui de encomenda com produto. Tá? Eu vou resolver as cardinalidades aqui para não deixar esse negócio se estender demais. O entregador entrega no mínimo nenhuma encomenda, está correto. No enunciado fala que o entregador entrega muitas encomendas por dia. O entregador entrega no máximo muitas encomendas. Tá? Uma encomenda, ela é entregue por nenhum entregador. Você ligou lá, pediu, já foi entregue? Não. Sabe quem vai entregar? Também não. Então, uma encomenda pode ser entregue por nenhum entregador. Uma encomenda, ela é entregue no máximo por um entregador. Ah, 2 motos, um leva pizza, o outro leva coca, vamos lá, vamos entregar. Não, é um cara só que entrega. Né? E percebam assim, quando surgiu essa entidade encomendas, sumiu o N para N. Nós transformamos ele em uma relação de 1 para N. Tá? A mesma coisa aqui. As encomendas, elas consomem produtos. Uma encomenda consome no mínimo quantos produtos? Bom, para ter encomenda, você tem que pedir pelo menos uma coisa, né? Na pizzaria, um chiclete, como o Eliseu disse. Entrega um chiclete aí para mim. Pelo menos um produto tem que ter. E no máximo, cara, entrega uma pizza portuguesa, uma espanhola, uma americana, uma japonesa e uma mexicana. É uma baiana. Então, muitos produtos. Uma encomenda consome no mínimo nenhum e no máximo muitos produtos. E um produto? Um produto ele é consumido no mínimo em nenhuma encomenda. O cara resolveu fazer pizza de abacaxi, cadastrou lá o produto, né? Pizza de abacaxi com canela. Alguém já pediu isso? Não. Então, um produto ele pode ter no mínimo nenhuma encomenda. E um produto, pizza de abacaxi, pode ter no máximo muitas encomendas. Muitas pessoas podem pedir, tá bombando, vários pedidos querem pizza de abacaxi. Posso deixar assim? Letícia, você que hoje não disse nada para nós, posso deixar essa relação assim? Letícia? Você dormiu, Letícia? Ah, ufa, acordou. Pode. Por quanto tempo, Letícia, eu posso deixar assim? Para sempre? Momentos de expectativa, Letícia está pensando, está começando a digitar, não sabe. Ok, Letícia, perfeita, a sua sinceridade, ela é importantíssima, tá? Por 2 semanas, né? Você já sabe. Você colocou um N para N na sua frase aí, ô Letícia. O N, sei N. N para N, não sei não. 2 semanas, tá? Por que 2 semanas? Porque eu não quero estragar a noite do Alisson, né? Mas eu não posso deixar relacionamentos de N
para N. Tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Vai surgir uma nova entidade aqui, mas isso eu não vou falar para vocês hoje, é segredo, tá bom? Por enquanto vai ficar assim, tá, Letícia? Produto com o cliente, eu posso fazer a relação? Obrigado. Eu posso fazer a relação de produto com cliente? Eu posso, eu devo fazer? Se eu fizer a relação de produto com cliente, eu não vou saber quando que ele pediu, quanto que ele pediu, quem que entregou. Mas eu tenho uma relação melhor aqui, ó. Se eu relaciono cliente com encomenda, e eu vou terminar no prazo, tá? Vai faltar só o 7º para a gente resolver. Se eu fizer uma relação de cliente com encomenda, e a gente trabalha com modelo relacional, se eu tenho de cliente com encomenda e eu tenho da encomenda com produto, eu consigo saber qual cliente comprou qual produto. Qual entregador entregou em tal cliente. Tá? Através do quê? Dessa relação que tem aqui no meio. Clientes fazem uma relação fazer. Clientes fazem encomendas. Um cliente faz no mínimo nenhuma encomenda. Um cliente faz no máximo muitas encomendas. Uma encomenda, ela é feita no mínimo. Eu posso ter, de novo, encomenda sem cliente, que é o caso daqui, ó. Posso ter encomenda sem cliente? Nós já vimos que não. Então, uma encomenda, ela é de, no mínimo, um cliente, e uma encomenda, ela é no máximo de um cliente também. Ok? Gente, 1 minuto, se vocês permitem, eu já faço aqui de mecânico para veículo. Um mecânico conserta vários carros, cardinalidade máxima. Um carro é consertado por vários mecânicos, cardinalidade máxima também. A relação aqui chama-se consertar. O mecânico conserta nenhum ou muitos carros. Um carro é consertado por nenhum ou muitos mecânicos. Letícia já sabe, hoje pode. Tá? Hoje a gente pode manter relacionamentos N para N. Ok? Bom, gente, hoje vocês começaram a ver um pouquinho de modelagem de dados, né? Eu já coloquei para vocês as perguntas, como é que são feitas, e eu vou subir para vocês, caso vocês queiram conferir, essa imagem, para ficar fácil de abrir, do slide 46. Ok? Sendo o que eu tinha para hoje era isso. Oi, Alisson. Eu ia falar obrigado. Ah, beleza. Gente, boa noite a todos, boa noite, Sérgio, boa noite, Alisson, Valeu, João, professor, boa Eliseu, noite. valeu, boa noite. Até a próxima Valeu, aula. Luan. Boa noite, professor. Boa noite, até a próxima. Valeu, Guilherme, boa noite. Boa Boa noite, noite, professor. Lucas. Valeu, Eliseu, boa noite. Pedro, Letícia, Felipe, João Victor. Rian, boa noite, valeu. Bom descanso, não, boa aula a vocês, né? Boas aulas a vocês.